queridos. Quero compartilhar com cada um de vocês um trecho da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 1 até os 5, que diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Que Deus abençoe, sim, a sua palavra. Queridos, todos nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos e que desde o início da história da humanidade, ele sempre fez questão de se revelar, de se fazer conhecido, bem como também de se comunicar com todos os homens. Se eu te perguntasse qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, qual seria a sua resposta? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Com certeza, a grande maioria responderia: Pastor, Deus falou comigo hoje. Quando eu acordei, quando eu abri os olhos, Deus falou comigo, porque eu me recordei daquela palavra de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Deus falou comigo quando eu estava tomando o meu café da manhã, porque eu me recordei de Mateus capítulo 6, versículo 11, da oração do Pai Nosso, que diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus falou comigo quando eu beijei o meu filho, e eu me recordei do Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. Deus falou comigo quando eu beijei a minha esposa, e me recordei de Gênesis capítulo 2, quando Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Isso, carregar essa verdade, ter isso na mente e no coração é algo fascinante. E é muito bom saber que todos nós cremos e carregamos essa verdade de que Deus fala conosco o tempo todo através da sua multiforme graça. Por isso é que o texto de Hebreus começa fazendo essa afirmação. Versículo 1: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, os registros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, apresentam a fala de Deus a seu povo, e o cuidado de Deus não se restringiu só em falar em diversas vezes, Ele falou diversas vezes e de muitas maneiras, ou seja, através dos profetas, dos reis, dos juízes, dos salmistas e etc. Já o versículo 2 toma o cuidado de dizer que nesses últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho.
nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Seu Filho, o herdeiro de todas as coisas. E nós percebemos aqui que o autor aos Hebreus está afirmando de que Jesus é a voz de Deus. Jesus é a palavra. Queridos, todos nós precisamos dar um sentido, dar uma direção para a nossa vida. Não podemos viver a vida de qualquer jeito. E a melhor escolha que nós podemos fazer é a de ouvir a voz de Deus. É só através dela que encontraremos direção para tudo aquilo que viermos a fazer. Quando lemos a história do povo de Deus no Antigo Testamento, percebemos que desde o início que Deus falou ao seu povo, quando o povo hebreu, o povo judeu, resolveu ouvir a voz de Deus, Deus os conduziu. Deus os deu uma direção, tirou-os de determinado lugar e levou aonde eles precisariam chegar. E isso só acontece porque Deus fala. Deus fala e Deus continua falando. O que precisamos fazer é estarmos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo e crer que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Salmos 119, versículo 5 diz: quem dera sejam os meus caminhos, dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Quer um conselho para tomar alguma decisão importante para a sua vida e para o seu futuro? Ouça a palavra. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No mundo, queridos, existem milhões de vozes que nos levam a diversos lugares, mas nós precisamos ficar com a voz de Deus, que sempre nos conduzirá e nos levará aonde realmente devemos chegar, aonde realmente devemos estar. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. E sempre carregue essa verdade no seu coração, de que Deus fala e Deus continua falando. É tempo de mudar, é tempo de orar.